do mercado em relação a este produto, até porque ou seja, é um produto que indexa o crédito de habitação, apesar dele não ser um produto obrigatório, ou seja, a lei não o obriga, os bancos, de alguma forma, exigem que ele seja feito, tanto por uma questão de cobertura do próprio banco, porque acontecendo alguma coisa o crédito fica pago, e também para a cobertura da própria pessoa, se lhe acontecer alguma coisa os herdeiros não ficam em dívida para com o banco. De alguma forma o que nós queremos tentar, digamos que desmontar um pouco há quatro situações em que normalmente as pessoas têm alguma dificuldade em perceber este produto. A questão das coberturas, que é a cobertura, que é normalmente o assunto mais complexo, em que a maioria dos bancos exige a cobertura mais baixa. Eu entretanto, depois vou colocar aqui vou colocar um artigo em que distingue as várias coberturas. Nós aqui vamos tratar da designação das coberturas desde que eu me lembro, que é o IAD e o ITP, embora com o tempo as designações tenham-se alterado um pouco, seja para a profissão, seja para a atividade que ocupa, mas de qualquer forma vou colocar o artigo para vocês perceberem a diferença. De qualquer forma eu vou explicar aqui essencialmente as diferenças que têm mais a ver com a questão da invalidez, ou seja, a IAD, que normalmente é a cobertura base que os bancos pedem. São poucos os bancos, há 2 ou 3 bancos que acabam por pedir a exigir a ITP, a cobertura superior, mas a IAD no fundo é a base, ou seja, a morte está sempre coberta nas duas, tanto o ITP como o IAD. Depois temos a questão da invalidez. A invalidez de IAD é quando a pessoa precisa, ou seja, imaginem que vocês passam a precisar de alguém para todo o tipo de trabalho, ou seja, vocês precisam de uma pessoa para tratar de vocês 24 horas, nesse caso a cobertura é ativada, ou seja, o crédito fica pago. Se não for uma situação dessas, o crédito não fica pago. Okay? Há situações em que as pessoas podem acabar por ficar, normalmente nós costumamos dizer que tem que praticamente ficar vegetal para que esta cobertura seja ativada. A ITP tem um bocadinho mais a ver com a percentagem que normalmente é atribuída, neste caso até pela Segurança Social. Antigamente só havia praticamente a cobertura de 66%, ou seja, quem tinha uma invalidez superior a 66% ativava esta cobertura. Hoje em dia já temos situações de seguradoras a fazer 60% e até 55% também já existe. Portanto, a diferença anda um bocadinho nesta questão da percentagem de invalidez. Uma dependemos de alguém para nas 24 horas para praticamente nos dar banho e todo esse tipo de coisas. A outra é a partir de uma determinada invalidez, principalmente numa questão da profissão. Há profissões que se nos acontecer qualquer coisa, ficar sem um braço ou ficar sem uma perna, apesar de nós podemos continuar a fazer outras coisas, mas para aquela profissão automaticamente poderemos imaginemos um pianista que fica sem uma mão, automaticamente deixa de e pode ativar automaticamente também essa cobertura. Portanto, este é um pouco o que distingue, e que muitas vezes não há este cuidado mesmo da parte dos bancos em explicar aos clientes. Aliás, nós tivemos até algumas situações há muito pouco tempo, já julgo que foi o ano passado, até de uma funcionária de um banco em que o marido teve uma doença incapacitante e que quando ela foi a perceber e tentar perceber a cobertura que tinha, era uma cobertura que não lhe pagava a casa, exatamente por isso, porque tinha a cobertura mais baixa. Portanto, isto é muito importante, até porque nós andamos uma vida inteira a pagar, muitas vezes, um seguro e depois podemos chegar à altura em que precisamos dele e às vezes por mais 20 ou 30 euros, seja, depois depende, e é uma questão depois de simular também, podemos não ter a nossa casa paga e muitas vezes, para além de nós próprios ficarmos inválidos, ainda sermos mais, digamos, com um fardo para os nossos herdeiros, ainda ficamos com a casa por pagar. E mesmo no caso de nós de deixarmos esse crédito aos nossos filhos também não parece que seja uma boa ideia. Portanto, isto é uma coisa que muitas vezes não é muito esclarecida na parte dos bancos, até porque a maior parte deles não tem essa formação ou não percebem, eles próprios têm alguma dificuldade. Eu no tempo em que fazia muito crédito de habitação, troquei muitos seguros de vida dos próprios gestores
dos bancos, porque quando eu lhes explicava, até por algumas, eles às vezes tinham alguma dificuldade em perceber porque é que todos os meus clientes faziam o seguro fora, e eu, quando lhes explicava, eles próprios diziam, epá, isso é mesmo assim, então eu também quero trocar. E às vezes é um bocado isso, é nós darmos esta informação e de alguma forma passarmos essa informação, porque normalmente a gente só se lembra das situações quando elas nos acontecem, como diz, depois de casa roubada, trancas à porta, e isto é muito importante porque é tal coisa, nós estamos a pagar a casa a vida toda e estamos a pagar um seguro associado a esse crédito e que a qualquer momento julgamos que estamos salvaguardados e não estamos. Mais uma vez, boa noite, Carlos e Dilberto. Carlos, diz-me uma coisa, tu tens o mercado ainda tem esta falta de noção da diferença das coberturas no seguro vida associado ao crédito de habitação? Sim, principalmente relativamente às coberturas. A questão dos seguros de vida eu acho que é um tema importante. Quando vamos fazer um crédito de habitação, as pessoas com estas burocracias todas, por vezes descuram um bocadinho da situação do seguro, ou seja, basicamente quando recorre ao banco, não é assinar aqui mais estes documentos, que é o seguro de vida, muitas vezes, e acontece essa situação e eu acho que não deveria, nem poderia estar a acontecer. O questionário de saúde não é preenchido pelos clientes, pelo aquilo que eu sei, eles assinam a proposta vai para a frente, pronto, e o cliente tem o seguro, mas nem sabe que tipo de coberturas tem. Basicamente preocupa-se mais com a questão do preço. Pronto. E aquilo que referiste bem, a maior parte dos bancos não tem as coberturas adequadas para aquilo que é a necessidade das pessoas, principalmente quando acontece alguma coisa, que é aquilo que tu disseste, que é, se não acontecer nada está tudo muito bem. A partir do momento que acontece, é que as pessoas vão atrás para saber que tipo de coberturas é que foram contratadas. Mas é como tu dizes, nesta fase ainda existe um pouco, como é que eu ia dizer, principalmente na questão das coberturas, as pessoas não percebem muito bem. Ainda agora na contratação dos seguros que eu faço com os clientes, as pessoas só nos perguntam o preço. Basicamente, nós é que temos que explicar, olha, atenção, tem este preço, é mais barato que no banco e ainda tem melhores coberturas, porque você vai ficar com esta cobertura, esta. Porque na realidade a pessoa só quer saber, no banco pago X e convosco vou pagar Y. Okay, não é só isso, não é? Ou seja, é importante realmente poupar, mas é importante também saber que tipo de coberturas é que temos. Sim, de facto e depois às vezes a questão é esta, a gente às vezes podemos dizer, as pessoas não se precaveram e tal, mas o problema é que muitas dessas pessoas, principalmente há uns anos atrás, nem sequer sabiam que havia esta diferença, portanto muitas vezes, eu por acaso eu acho que quando nós explicamos às pessoas, seja nos seguros, seja em coisa qualquer, quando o produto é bom e nós conseguimos explicar, dificilmente a pessoa, principalmente numa questão em que mete vida, mete herdeiros, mete filhos, mete todo este tipo de coisas que normalmente é uma das preocupações das pessoas, quando nós lhes explicamos as coisas, faz toda a diferença. Eu, por acaso, eu lembro, há uma coisa que nunca fiz muito seguro automóvel, mas em determinadas situações sempre me fez alguma confusão. A questão das vezes, agora já é normal, mas houve uma altura em que o seguro de assistência em viagem não era uma coisa muito normal nos seguros, ou seja, era complementar. E eu às vezes dizia, só para as pessoas terem às vezes uma visão, dizia assim, você por mais 30 euros está a evitar que a determinada altura do ano em que você vai pagar o seu seguro, numa noite de chuva, de inverno, você está parado numa estrada não sei onde, e liga para um ponto de socorro e ele vem buscar o carro, e leva o carro para casa e está tudo resolvido. Portanto, se você nessa altura pudesse dar estes 30 euros, você ia dá-los ou não? E é engraçado que normalmente as pessoas diziam que sim, claro. Visto dessa forma, de facto faz sentido. E às vezes é um bocado isso, às vezes é preciso pôr as pessoas nessa situação, é a mesma coisa que dizer, olha, então, mas você se tiver esta cobertura, se lhe acontecer qualquer coisa, imagine como é que vai ser a vida dos seus filhos. Você vai ser um fardo para os seus filhos e mesmo assim a casa vai ficar por pagar, os seus filhos vão ter que está a perceber, e é importante a gente às vezes fazer de alguma forma, esta imagem para as pessoas perceberem. Depois a questão é, mesmo assim, há pessoas que acabam por não fazer e estão, como é óbvio, no direito delas. Eu queria aproveitar também para pedir aqui
a quem nos está a acompanhar, se tinham noção desta questão das coberturas, se quando fizeram crédito, ou se têm crédito de habitação, se no banco vos foi explicado esta situação, e dúvidas que tenham sobre este assunto, estejam à vontade para colocar. E, Dilberto, a questão que eu fiz ao Carlos também acontece contigo, ou seja, os clientes não têm muito bem ainda esta noção, embora eu acredito que, pelo menos da ideia que eu tenho, e mesmo do que já vai acontecendo no Conselhos do Consultor, já começam a ter alguma noção, mas da parte dos bancos ainda não há esta preocupação de explicar, é um bocadinho o que o Carlos diz, está aqui a documentação, assine, o que importa é que está aprovado e vamos lá. Eu acho que os clientes têm tido mais noção, principalmente porque têm visto alguns dos artigos que tens publicado no blog e outros também. Sim, o Pedro Anderson também tem feito uns também, porque é assim, eu acho que difícil para mim será neste momento contar qual o cliente que já tenha informação sobre aquilo que é o seguro de vida. Porque dá-me a sensação que, como tu dizias e bem, nos próprios bancos existe dificuldade em explicar isto. Porquê? A ideia que se passa do seguro de vida é que é uma coisa que é obrigatória. Pronto, tem que ter. Pronto, olha, tem que ter, mas tem que ter este seguro e este, que é o multirriscos e o vida. E no que toca ao vida, passam uma mensagem como se aquilo fosse obrigatório. E depois os clientes, quando falam comigo e se apercebem que eu que dou igual ou maior relevância até na questão do seguro de vida do que até muitas das vezes na questão do spread, ficam assim um bocadinho espantados porque dizem, então mas pronto, o spread, então mas isso do seguro, e depois de explicar, eu sinceramente não tenho nenhum caso, porque é difícil arranjar num produto dos seguros, ou seja, no que for, pagares menos para ter uma coisa melhor, ou seja, não é? Aqui é o caso, não fazes no banco, ficas a pagar menos para ter uma coisa melhor, quer dizer, isto não é muito comum, em qualquer coisa na vida, portanto, mas tenho notado que há muita falta de informação sobre isto. Muito bem. Também estamos cá para ajudar, não é? Exatamente. É um bocado isso. A malta hoje está muito envergonhada. Temos aqui a Sofia Nogueira que diz, infelizmente não sabia, agora tenho uma incapacidade e o seguro não me ajudou em nada. Pois, estas situações é que são as mais complicadas e é importante que a gente também faça este trabalho aqui de fazer perceber às pessoas a diferença e quais são... E às vezes é um bocado o que também dizias, a diferença entre o que pagamos entre um e outro, é que a questão é que nem é uma grande diferença, principalmente se tirarmos o seguro do banco. Aí às vezes até aumenta-se a cobertura e está-se até a pagar menos, mesmo numa situação dessas. Depois também há uma outra situação em que as pessoas muitas vezes julgam que não podem trocar o seguro, ou seja, apesar destas coberturas todas, depois sabem que têm que pagar e de facto os seguros dos bancos são muito caros, há que dizê-lo abertamente, os seguros dos bancos, os seguros de vida dos bancos são muito caros, a gente às vezes vê publicidades sobre isso e falam em 50% e 60%, das pessoas às vezes até acham que a gente às vezes é tal coisa, quando a esmola é grande toda a gente desconfia, mas é essa a realidade, a diferença é significativa. Mas depois as pessoas, quando falamos que podem trocar o seguro de vida, há uma das coisas que elas logo pensam não podemos. Não podemos. Não, o problema é que podem, e lá está, o banco volta aqui de alguma forma a criar aqui alguns entraves, e quando os clientes lá vão, a primeira coisa que dizem é exatamente isso, olha que não pode e tal. Mas a lei desde 2009, que é muito clara nesta situação. O cliente tem o seguro vida, mas pode o fazer fora do banco. A única coisa que tem que acontecer é que o banco é o beneficiário irrevogável, ou seja, se acontecer qualquer coisa, é o banco que é o primeiro a receber, ou seja, o valor do crédito é salvaguardado perante o banco, ou parte do crédito no caso de ser uma cobertura, ou no caso de ser um seguro em que só cobre uma parte do crédito. Os clientes, principalmente em questões de transferências, Carlos, tu tens noção dos clientes disto ainda ser um entrave, as pessoas não saberem que a lei já os protege, até por esta questão exatamente de os seguros dos bancos serem muito caros? Atualmente, na questão das transferências, eu até acho que os clientes já estão mais informados. Até porque quando estão a pensar em transferir, já estão a pesquisar e veem alguns artigos, aquilo próprio que vocês publicam
no blog e de certa forma os clientes já vêm um pouco informados com a questão do seguro de vida no caso da transferência. Vêm a pedir aconselhamento, porque existem transferências, por exemplo, nós podemos estamos a falar de transferir o seguro de vida, nós podemos transferir o seguro de vida do banco para uma companhia exterior, não é? neste caso, e poderemos ter agravamento na questão do spread ou não, neste caso. Também temos a possibilidade atualmente de transferir o seguro de vida e, se houver agravamento, tentar também transferir a questão do crédito sem qualquer tipo de agravamento, porque transferimos o crédito para outra entidade bancária que não penaliza o facto de fazer o seguro fora e conseguimos fazer o seguro de vida fora do banco. Mas mesmo que existam esses tais agravamentos, neste caso posso dar aqui alguns exemplos que tirei para vocês também poderem. Sim, às vezes os números é mais fácil. Eu vou dar aqui um exemplo de um banco que penalizou 0,05%, ou seja, basicamente o cliente tinha um spread de 1%, o valor era de 230 mil euros, tinham 47 e 46 anos, pagavam 160 euros de seguro no banco, neste caso, e vieram pagar fora do banco 92 euros e com um agravamento no spread de 1 para 1,05. Na prestação passou de 769 para 774, ou seja, mais 5 euros na prestação, relativamente ao seguro, menos 68 euros por mês e melhor cobertura. No banco tinha morte e ITP a partir de 66%, ou seja, uma invalidez a partir de 66%, que já não é muito normal nos bancos, não é? Sim, exatamente. São poucos que o fazem, não é? Mas nós, mesmo assim, conseguimos transferir para morte e ITP a partir de 60%. Ou seja, melhoramos aqui o nível da percentagem da invalidez e o cliente ainda poupou 68 euros por mês. Neste caso, há uma diferença de uma poupança de 63 euros mensal para o cliente, porque agravou 5 euros a prestação, mas reduziu 68 euros ao seguro e melhorou aqui a questão da cobertura. Da cobertura. Certo. Isto é uma transferência com penalização no spread. Mas é aquilo que lhe digo, neste momento existe vários bancos que não penalizam absolutamente nada, não é? Na questão de tirar o seguro de lá. E mesmo que penalize, existem outras soluções, caso sejam compensatórias para o cliente, que é fazer a transferência do crédito e ao mesmo tempo ter o seguro fora do banco. Sim, a questão é um pouco essa. Mas, ou seja, e tu estás a falar aí de valor mensal, porque quanto mais este crédito for avançando, maior a poupança. Exatamente, porque as pessoas normalmente perguntavam, e é normal, acredito que a vocês também acontece isso, que é, mas o meu seguro agora está a subir todos os anos, mas o meu crédito está a diminuir. Isso tem a ver com as idades. Isso tem a ver com as idades, não é? Ou seja, as seguradoras fazem o cálculo ao risco da idade, ou seja, é verdade que o crédito está a diminuir, embora a amortização do crédito só começa a ser significativa nos últimos anos, porque grande parte do crédito paga-se mais juros do que amortização, só nos últimos anos é que começa de facto a ser uma grande parte da amortização, mas as idades sobem, não é? Portanto, normalmente são duas pessoas seguras, portanto o risco é maior. Portanto, nessa situação, estamos a falar de agora estar a poupar 68, mas para o ano se calhar está a poupar... Poupa mais. Sim. O normal é um pouco isso. E estamos a falar de milhares de euros no final de um crédito. Com uma cobertura melhor e no final ainda poupa milhares de euros. É daquelas coisas que às vezes é de alguma forma irracional, não é? É um bocadinho o fazer e vou fazer uma crédito de habitação e tudo está associado, depois vê-se. E depois não se vê. Não é? É um bocado irracional porque, de facto, e eu já disse isto num programa e volto a dizer, a compra da casa é o maior investimento, é dos maiores investimentos, se não o maior investimento normalmente da vida das pessoas. As pessoas queixam-se tudo à volta delas, mas normalmente têm alguma dificuldade em bater, eu nem quero bater, não vou dizer bater de frente, é chegar à beira do banco e questionar as coisas. Faz-me confusão isso. Às vezes questionam coisas por 1 euro, fazem barulho porque os telefones, a televisão subiu 5 euros ou uma coisa qualquer, e depois coisas que de facto estamos a falar de milhares de euros, que no final são milhares de euros, para além da cobertura, porque depois se acontecer alguma coisa ainda é pior, não é? Porque aí depois já não há muito a resolver, e facilitam nisso, faz-me muita confusão.
E Gilberto, esta questão das pessoas ainda pensarem que não podem mudar o seguro do banco, também tens a ideia do Carlos, ou seja, que as pessoas estão cada vez mais preparadas para isto, ou ainda apanhas esse tipo de situações? Ainda apanho, mas as pessoas, como o Carlos disse, e bem, as pessoas normalmente quando até já vêm é porque alguma coisa lhes despertou a atenção, e é tão aí que entre os artigos que nós temos e outros colegas nossos, precisamente por causa desta situação, porque até lá nem sequer imaginavam que podiam. Os clientes, agora, o que também tem é, muitas pessoas consultam primeiro o banco e naturalmente o banco diz que não compensa, muitas vezes sem saber se compensa ou não. Mas a questão aqui não é o compensar, Gilberto, a questão aqui é as pessoas saberem que podem mudar. Não te aparece clientes que acham que não podem mudar quando tu lhes falas no seguro de vida de fazer fora, as pessoas não questionam, então mas eu posso fazer fora? Eu nem sabia que podia fazer fora. É como te dizia, ainda aparecem sim, mas os que não são assim, são pessoas que já vêm com algum conhecimento prévio, mas ainda continua a acontecer, sim, pessoas que não têm noção sequer que podem transferir o seguro de vida, e depois explicamos aquilo tudo e as pessoas lá acabam por perceber melhor. Sim, porque a questão há aqui vários fatores, não é? Isto depois também acaba por voltamos à mesma situação de o Banco de Portugal tem boa vontade em muita coisa, mas nos mitiques, nas TAEGs e não sei o quê, nessas carradas todas, mas nestas coisas que de facto deviam ser lidas quase como a escritura, olha que a cobertura não sei o quê é esta, você tem a certeza que esta quer fazer, não acontece, não é? Quer dizer, é uma coisa assim caricata. E por isso é que voltamos ao mesmo também, a questão de trabalhar com profissionais desta área, que faz toda a diferença e que facilmente é explicado o sucesso e o crescimento desta área cada vez mais. Aquilo que estavas a falar, basicamente as pessoas, tendo acesso ao documento complementar que assinam também no mesmo dia da escritura, lá têm todas as condições e se porventura houver agravamento tem que estar lá referido. Caso contrário, o banco não lhe pode agravar as condições. Por isso, basta as pessoas pegarem no documento complementar que têm em casa, que assinaram juntamente com a escritura, e verificar lá as condições em termos do seguro. É obrigatório realmente ter-se seguro, porque todos os bancos obrigam, apesar da lei ser clara que não é obrigatório, mas os bancos para conceder o crédito obrigam a isso, mas não é obrigatório ser feito no banco. E para não o fazer no banco, temos que perceber se existe alguma penalização, não é? No caso de spread, ou muitas vezes, o que me acontece também em alguns casos, é os clientes terem que ter 3 produtos e dentro desses 3 produtos escolher. E muitas vezes têm o seguro de vida, ok, mas podemos tirar o seguro de vida e fazer lá outro produto junto do banco, que neste caso nem iria aumentar o spread e o cliente conseguiria tirar de lá o seguro de vida. Sim, mas já vamos aí a essa parte também, que é uma parte bastante importante. Diz-nos aqui o Bruno da Silva, quais são as seguradoras a fazer a 55? Há uma seguradora, julgo eu, só que faz ainda, Bruno, mas eu entretanto até depois coloco aqui qual é o nome. Até acho que é uma seguradora de um banco, não tenho a certeza, mas entretanto faço chegar isso. Depois, Maria Rodrigues, podemos, mas não é fácil. O banco dificulta muito, mas vale a pena. O banco não tem nada... Eu percebo, aliás, infelizmente é isso que nós estamos aqui a falar. O banco dificulta, mas o banco não tem forma... Ou seja, a lei está do lado dos clientes. O banco dificulta de uma forma, como eu costumo dizer, é o soundbite, é cuidado, olhe não sei o quê, olhe atenção, cuidado com esses senhores, você leu bem. Ou seja, normalmente ainda dizem, normalmente é a questão, olha, isso é muito barato, isso deve haver qualquer coisa que está mal, atenção e tal. Eu recordo no início, quando eu comecei já há 11 anos, que havia uma companhia que tinha o nome, uma das companhias tinha um nome assim muito esquisito e quase ninguém conhecia, então isso era o suficiente para a malta dizer, pá, você está, até o nome, isso ninguém conhece e tal. Só que essa companhia começou a ser uma das cotadas pela DECO, em que a própria DECO, aliás a DECO também tem feito um excelente trabalho nisso. Quando a DECO começou a reconhecer essa seguradora como uma alternativa viável e com bons preços, é que as pessoas começaram, até eu tinha que dizer, olha, você se quiser vai à DECO, aliás eu lembro-me até de
eu recebo a revista da DEC, então sempre que eles faziam, tenho ideia que era em maio ou junho, eles faziam sempre uma revista com esse assunto, em que faziam os tops, e então eu digitalizava aquilo e comecei a enviar para os clientes. Fez toda a diferença, porque o que os clientes ouviam era exatamente isso. Aliás, havia clientes que deixavam de me atender e era óbvio que era por causa disso. Agora, eles dificultam, mas cabe-nos a nós, que sabemos que a lei está do nosso lado, a Maria Rodrigues, chegar-nos à frente. E depois há uma coisa que é maravilhosa, que se chama livro de reclamações. Não sei se já ouviram falar. Que faz maravilhas. Aquilo faz as coisas mexerem e ainda por cima agora temos a vantagem de o ter online. Portanto, às vezes nem temos que nos chatear. Enviamos um e-mail, os senhores não querem, estão a dificultar aqui a mudança. Ok, então olha, deixe-me ir aqui ao cliente bancário e fazer aqui uma reclamaçãozinha. Eles têm 30 dias para responder e vai ver que entre o Banco de Portugal e o regulador dos seguros, as coisas resolvem-se. Tem clientes que eles até devolvem mais do que deviam. Muito bem, aqui para a frente, depois temos aqui João Batista a dizer obrigado. Temos o Luís Nogueira, sou mais um dos que contratou sem saber na altura o que estava a contratar. Tentei recentemente alterar a cobertura ADP-TP e a resposta do banco foi que não era possível alterar a cobertura, mas sugeriram fazer um seguro-vida à parte com melhor cobertura, ou seja, a solução era manter um seguro-vida inútil e fazer um seguro... Portanto, já era caro, ficaria ainda mais caro. Comercialmente agressivo. Inovações, Luís, inovações. Não querem perder o deles e então o cliente é que tem que pagar. Depois temos aqui o Bruno do O, boa noite, Jéssica e Dilberto Ronaldo do Crédito, tu és mais conhecido que João Batista. A mim o banco tem causado muitos problemas para mudar o seguro-vida. João, mas não há, o sistema é simples, aliás, que é uma das coisas que até hoje provavelmente já não vai ser fácil até porque já estamos em cima da meia hora, mas se calhar na próxima semana vamos ter que voltar a este assunto, que não há muito, ou seja, tem que enviar 30 dias de antecedência uma cartinha para a seguradora, ou neste caso para a seguradora onde tem, a dizer que vai mudar de banco, carta registada, e tem que apresentar as apólices ou no balcão ou enviar para a sede do banco. É a única coisa que tem que fazer. Nem precisa ir ao banco. A questão é essa. E se lá quiser ir até para eles carimbar e fazer alguma coisa, mas desde que envie com uma carta registada com o aviso de recepção, está salvaguardado. Embora eu acho que deve enviar mesmo as apólicezinhas por e-mail para o balcão e dar conhecimento, acho que isso deve ser feito. Agora, não há muito a dificultar. E depois, caso os bancos, porque há um que é muito perito nisso, mas eu aqui quero até evitar alguns nomes, há um que é perito em duplicar, em cobrar a mensalidade juntamente com a segura, mas lá está, faz-o até o cliente dizer e falar no livro de reclamações. E automaticamente, por isso é que eu dizia há pouco, que às vezes depois até devolvem meses a mais do que aqueles que cobraram ao cliente indevidamente. Portanto, a gente depois tem que fazer ver. E a questão é, aliás, podem pegar neste videozinho que nós estamos a fazer, se isso servir para alguma coisa, e enviar por e-mail para os senhores, e acho que se calhar já vai resolver qualquer coisa. Porque não há aqui grande dificuldade, muito pelo contrário. A poupança é significativa, as coberturas aumentam e os senhores só têm que aceitar. A questão aqui depois é que nós vamos falar agora agrava ou não agrava, compensa ou não compensa. E isso é outra coisa, mas mesmo assim, e o Carlos também falou isso há pouco tempo, hoje em dia as transferências são pagas, portanto o custo é bola. Portanto, nisso aí a gente também tem que ser um pouco assertivos, não é? E eles, de alguma forma, voltamos ao mesmo, eles também estão lá, eles têm um patrão, não é? E eles estão a fazer o trabalho, ou seja, eles têm que fazer aquilo, eles estão-se a defender. Depois podemos achar se é ético ou se não é ético, isso já é outra discussão, mas às vezes o ser ético depois vem para a rua, não é? Eu era um gajo muito ético, mas olha, vim-me embora. As pessoas, às vezes as circunstâncias também são um bocado complicadas. Mas pronto. Bruno da Silva diz, se o banco não tem interesse em razões óbvias que vocês já falaram, exatamente. Já mudei, pagava 67 mensais, agora pago 44, diz Augusta Lopes. Bruno do O, já me aconteceu a escritura da CGD. Epá, este gajo vem para aqui logo dizer novo. IP 50% em acidente, isto funciona no banco, concretiza esta percentagem de invalidez. Sim, ou seja, eu não estou a perceber muito bem a pergunta, Bruno. Se não te importares, podes desenvolver. Deve ser só pagar 50% do crédito. Sim, mas eu por acaso não tinha ideia da CGD fazer este tipo de produto. Tinha ideia de outros bancos, por exemplo, o Banco Inter. Outra vez nomes. Opa!
Amanhã isto vai tudo abaixo. Vamos mas se puderes concretizar, se for isso que estás a dizer, Carlos, sim, de facto, há seguros em que, e há seguradoras, a maior parte delas, agora por acaso acho que já nem é a maior parte, em que se pode fazer 50% só, ou 25%, ou 75%. Eu recordo-me uma altura em que acontecia muito, já não sei qual era o banco, não sei se era o Bilbao Biscay ou qual era o banco, que é o que fazia. Só exigia uma pessoa, acho que era o Bilbao Biscay, só exigia uma pessoa ou então às duas, mas por exemplo era 75% para o que tinha os rendimentos maiores e 25% para o que tinha os rendimentos menores. Fazia algum sentido esta situação e era possível fazer isso. Mas pronto, epá, isto hoje está complicado, já passou meia hora no instante. Vamos ter que fazer mesmo isto em duas partes. Mas antes queria fazer esta questão do que já aqui abordamos, que é uma grande parte das vezes os clientes, quando lhes é dito o spread vai subir, param logo aí. Nem se dão ao trabalho de perceber quanto é que vai subir, não é? Quer dizer, nem se dão ao trabalho de ver o documento complementar, e antigamente até havia muita mania de não enviar as escrituras para os clientes, que é uma coisa que me faz muita confusão. Era uma estratégia para perceber quando o cliente ia transferir, porque quando o cliente lá ia pedir, espera aí que nós se calhar conseguimos baixar aqui o spread e tal. Era uma das estratégias. Mas hoje em dia o cliente pode pedir diretamente, e até custa para 1 euro ou 2, já nem sei exatamente quanto é que custa, pedir só informativa. E Dilberto, quanto é que custa normalmente pedir? Acho que é 1 euro cada folha. Cada folha, ok. Pronto, tenho a ideia que era assim uma coisa dessas. Mas se for com o pen. Exatamente. A questão aqui tem aqui uma lente que esta lente deve estar a ver se salta fora. Se entretanto vir alguma coisa a saltar para aí, digam-me que é para eu ir procurar. A questão aqui os clientes depois paravam simplesmente vai subir, já nem vou mexer. Nem estavam ao trabalho de perceber quanto é que agravava. E hoje em dia também acredito que seja assim. Eu a determinada altura fiz alguns cálculos em que o agravamento médio, tirando um banco ou outro em que era um absurdo, subia para em 3 ou 4%, que era uma coisa que fazia uma confusão muito grande, os agravamentos eram à volta de 0,2, 0,3. E eu, a determinada altura, fiz as contas em 100 mil euros para 30 anos e o que agravava, se fosse 0,2, o que agravava era apenas 9 euros por mês. E a poupança nos seguros normalmente era sempre muito, muito maior. E os clientes muitas vezes paravam por aqui porque simplesmente ouviam dizer isto. E voltamos ao mesmo, quer dizer, paramos porque alguém nos diz determinada coisa e depois nem sequer nos damos ao trabalho de investigar. Então, mas isto está escrito onde? Onde é que eu assinei uma coisa dessas? Onde é que isto está espelhado? E vamos cá fazer contas. Há um agravamento, vamos cá fazer contas. Para não falar na questão que o Carlitos falou há pouco, que é, meus amigos, hoje em dia há as transferências. Portanto, quero agravar, meu amigo, olha, então vamos fazer o seguinte, vai o seguro e vai o crédito, não é? E é engraçado que nestas situações os bancos já estão, em algumas situações, estão a preferir manter, não agravam e seguram o spread, mesmo com a mudança do seguro. E Dilberto, o Carlos já deu em algum exemplo de poupança nesta questão de mesmo quando muda e depois acaba por poupar. Também tens algum exemplo desse tipo de poupanças? É uma coisa muito normal? Tenho. Por acaso hoje estava a ver nos registros e apanhei aqui até um caso bastante interessante. Estamos a falar de uma pessoa de 55 anos que tinha um crédito de 66 mil euros, portanto um crédito pequeno, mas que pagava em IAD, aquela cobertura que é aquela que nós não aconselhamos, aquela que inicialmente falaste, de estar ou morto ou estado vegetal, pagava 45 euros na instituição bancária por mês, portanto, porque o senhor tinha um ligeiro agravamento. Portanto, ao fazer a transferência, teve naturalmente também um ligeiro agravamento, que era um problema que ele tinha. Mudámos a cobertura para o ITP 60%, portanto, e ele ficou a pagar 34 euros por mês, isto é, menos 11 euros, mas com a cobertura melhor. Só para teres noção, se ele mantivesse a mesma cobertura, que mesmo não sendo aconselhável, mas se o cliente mantivesse, poupava 55% por mês, isto é, passava a pagar 22 euros e meio,
nem chegava a isso, 22,30€, mas com a melhor cobertura, mesmo assim ainda continuou a poupar face àquilo que já pagava. Portanto, e a prestação, quantas feitas, aumentou-lhe 5€. Portanto, porque é um crédito pequeno, vá lá, e o agravamento era diminuto, portanto, e o cliente não tinha essa noção, e de facto quantas feitas, porque depois quando se fala em agravar o spread, diz que, mas o spread fica agravado para a vida toda, o seguro de vida também é para o empréstimo todo, portanto a questão é essa, e portanto, e aquilo que muitas vezes digo, quanto é aquilo que se vai pagar no final do mês, porque o seguro de vida também é uma conta que se paga todos os meses. E no final do mês o cliente ficou a pagar menos, ficou mais bem coberto e ficou com a facilidade de não estar comprometido com o banco e a qualquer momento poder melhorar a sua condição, porque naturalmente o mercado também vai mudando e permite-nos a gente ficar aberto a novas oportunidades que surjam. Exatamente. Carlos, tu já há pouco abordavas o assunto, também há situações em que podemos trocar o seguro-vida por outro produto que o banco nos dá à escolha, certo? Isso também é possível. Tem aqui um caso até que, neste caso, até foi a poupança mais significativa e o seguro até mais caro que eu também já fiz até hoje, que era um casal com 64 e 66 anos, tinham um crédito ainda de 159, eram pessoas com alguma capacidade financeira e estávamos a falar de um crédito sobre uma quinta, mas pagavam 540€ de seguro de vida no banco, 540. Sim. E vieram pagar 298, com melhores coberturas. Por mês. Sim, mas a questão 200... aqui é a gente às vezes, aí de facto o número faz a diferença. O Idalberto tem um número mais... Mas a questão aqui é depois na realidade das pessoas. Se calhar para essas pessoas os 200€ é igual aos 5 euros que o Idalberto falou. Portanto, E neste caso o cliente tinha um spread de 0,3 ou 0,4. Nem a transferência do crédito em si não fazia qualquer tipo de sentido. Exatamente. Mas também não teve qualquer tipo de agravamento no spread. Foi mesmo ter que, basicamente, tirar o seguro de vida, que era tinha que ter 3 produtos, e o seguro de vida estava como um desses produtos, tirar o seguro de vida e substituir por um outro produto, que neste caso até penso que foi... não sei se foi uma poupança que ele fez. PPR, uma coisa qualquer, mais certo. Não, foi assim um produto que sei que não lhe teve qualquer tipo de custo mensal. Ou seja, a poupança que tinha no seguro-vida passou para essa poupança, foi... Poderia fazer esse PPR, exatamente, que era um PPR jeitozinho. Jeitozinho, exatamente. Pois a questão é um pouco essa, as pessoas precisam de perceber e tentar entender um pouco melhor este tipo de... É verdade que nós estamos cá para isso, mas também tem que partir das pessoas esta questão. E se não estão... claro que o mais certo é entregar a pessoas que percebem disto, não é? Quer dizer, e vocês são um bom exemplo disso. Aliás, cada vez mais temos mais pedidos em que já dizem, eu queria se pudesse ser com o Sr. Edilberto, se pudesse ser com o Sr. Carlos e tal. Já é engraçado que isso já nos acontece, já não acontece no chat e nos formulários que são pedidos. É beleza. Exatamente. Aliás, e mesmo alguns, eu tenho a certeza de alguns dos que nos seguem, provavelmente são pessoas que vocês também estão a tratar. Exatamente, já estão a trabalhar. Porque há aqui duas coisas que também é importante perceber e que às vezes faz alguma diferença. O facto de vocês terem um grande volume de crédito de habitação também vos dá força em alguns bancos e em alguns balcões para que o seguro vida nem sequer seja assunto, certo? Isso aí, acho que já tínhamos falado nisso e isso é uma grande vantagem. Ou seja, há bancos e há balcões que, em função do volume que vocês vos levam para lá de crédito, para eles a questão do seguro-vida já nem é um problema, já nem é um assunto, porque sabem que o volume que vocês levam de crédito é de alguma forma compensado quando a questão dos seguros já nem é falada. E depois também porque não é mesmo assunto, não é? Quer dizer, é fácil perceber em comparação entre alguns bancos porque ainda há, eu no meu tempo havia e de certeza que continua a haver, há balcões que se agarram aos seguros-vida, há outros que percebem que nem faz muito sentido. Aliás, já tive essas conversas, portanto, mas a vossa força aqui também é muito importante ser bem esclarecida, porque, e mesmo todas as parcerias que nós temos
conselhos do consultor tem, e os vários parceiros que nós temos espalhados pelo país, das leads que vão entrando principalmente para o crédito de habitação, uma das exigências é exatamente essa. Os clientes, é-lhes apresentada a solução, exatamente com o seguro fora e já com as coberturas que nós achamos adequadas e as pessoas de alguma forma recebem as simulações já com as coberturas que são adequadas e é por isso que as parcerias também têm funcionado bem e felizmente cada vez temos mais pessoas satisfeitas com os vossos serviços e a nós cabe-nos também fazer isso de alguma forma. Porque há aqui outra... Eu lembro-me que... Epá, isto hoje está mesmo a esticar a corda. Eu lembro-me que o Carlos agora estava a dizer que tinha sido a maior poupança. Há um produto que agora eu julgo que já não acontece muitas vezes, que era deixar os 30% para o final. Não sei se vocês ainda Valor residual. Sim. Isso, meus amigos, isso é que é um estouro no seguro-vida. Eu cheguei a apanhar uns clientes e acho que era um crédito de 160 ou 170, não era assim também, não era nada abismal. Só que de facto os senhores já andavam, eram dois professores, já andavam na casa dos 50 e qualquer coisa, se não me engano, andava à volta disso, nem me recordo desse casal. Só que o facto de deixar os 30% para o final, ou seja, os 30% são pagos na última prestação, portanto aquilo está sempre ali, não está a amortizar. A poupança dos clientes no final, meus amigos, 80 mil euros. Só. 80 mil euros. Os clientes, quando eu lhes disse qual era a poupança e fiz-lhe as contas, porque eu próprio não acreditava, porque não era muito normal, quer dizer, o normal era 15, 20, 30 mil euros, era por aí. E só depois quando eu fui tentar perceber o porquê, porque a gente às vezes faz contas e as coisas, nós próprios, há aqui qualquer coisa que não está bem. É verdade que há uma poupança, mas também agora se calhar estamos aqui a esticar a corda. Ou podia haver um problema no simulador. Só quando eu fui tentar perceber, que eu fui perceber o produto, é que de facto percebi que o problema estava ali, porque como aquele valor nunca era amortizado, a incidência do seguro-vida era à bruta, não havia amortização. Portanto, naqueles últimos aninhos, aquilo era coisas assim de 1000 e tal euros. Portanto, atenção às pessoas que ainda têm esse produto, pessoalmente que já começam a chegar aos 50, porque o seguro-vida, normalmente também, aquilo que nós falámos há pouco, das pessoas não se estarem a importar muito com o seguro, é porque numa fase inicial, quando nós temos 20 aninhos, 30 aninhos, aquilo ainda não dói muito. Agora, chega ao ponto em que se paga mais seguro-vida. Eu já tive clientes em que pagavam mais seguro-vida do que pagavam de prestação. Sim. Portanto, aliás, essa é uma das coisas, José, desculpa interromper, essa é uma das coisas que tenho falhado, que já falaste nisso hoje, que é, muitas vezes no banco, o prémio de seguro é 10 euros por mês, por exemplo, uma pessoa 20 anos ou qualquer coisa. Mas esquecem-se de dizer que o seguro de vida vai aumentando com a sua idade, é preciso ter esta noção. Sim. E continua a não ser passado, o prémio é este agora, para o ano será diferente e por aí fora. Sim, exatamente. Ora bem, meus amigos, a gente se calhar vamos fechar para obras e vamos para a semana fazemos aqui uma segunda parte, porque eu ainda tenho aqui algumas questões para ler. Deixem-me cá ver. Aqui o Bruno Duós, que nos está a convidar para ir aos Açores. Informações, diz aqui a Sofia, informações muito úteis, podem ajudar-me a procurar o melhor seguro para o meu crédito. Sim, Sofia, eu entretanto depois coloco aqui o formulário para preencheres e depois entretanto em função da tua zona nós fazemos chegar a simulação e és contactada para perceber exatamente o que é que procuras. Paula Peixoto, como podemos entrar em contacto com vocês? Paula, da mesma forma, coloco aqui o formulário e depois entretanto podes preencher. Depois temos aqui o Luís Miguel Oliveira. O agravamento previsto contratual obedece ao cross-selling de um conjunto de produtos que origina um desconto no spread de um determinado valor. Transferindo o seguro, em princípio, o agravamento será na proporção do número de produtos subscritos, ou seja, se o agravamento for de 1.5 e o número de produtos e o cross-selling for 5, o agravamento não poderá ser superior a isto, em teoria. Exatamente, Luís, isso é em teoria. Porque há situações que basta tirar um produto e já subiu tudo. Principalmente nas escrituras mais antigas, isso acontecia muito, ou seja, bastava tirar uma coisinha e depois começarem a inovar para os pacotes, era o pacote A, o pacote B, o pacote não sei quê, o pacote não sei... Eu lembro-me de um banco também, e esse eu posso falar à vontade, também já fechou coisa aqui em Portugal, o Bilbao Biscaya, que eu por acaso eu trabalhei muito com o Bilbao Biscaya, o Bilbao Biscaya trabalhava muito bem,
e eu ia escriturar muitas vezes a Lisboa, ao Saldanha, por acaso ainda me lembro como fosse hoje. E eles tinham o que era o produto A, o B e o C, era o pacote A, B e C. Mas se não fizesse o A, o B e o C já iam à vida. Depois podias já ir tirando o B e o C e qual era o A? Era os seguros. Depois tinhas o ordenado, tinhas o cartão e essas coisas todas, mas eles agarravam só os seguros, que nem leões, aquilo era espetacular. E pronto, se calhar ficamos assim para a semana, para isto também não ficar muito maçador, para a semana voltamos ao assunto. Queria só aqui dar-vos a conhecer que em agosto vamos parar para férias, também temos direito. Em setembro vamos voltar em força com o Pedro Anderson e também com mais 2 convidados que já estão fechados. Falta-me agora só acertar as datas. O Pedro Anderson vai nos trazer o seu novo livro e nós, se calhar, estamos aqui a fazer alguma força para conseguirmos alguns livros para oferecer. Vamos ver. Mas, essencialmente, a questão de agosto, e eu também queria perceber a vossa opinião, nós temos sentido, aqui no Conselhos do Consultor, temos sentido muitas pessoas que nos enviam simulações para nós compararmos e podermos ajudar, ou seja, quando não pedem os serviços dos intermediários de crédito, dos nossos parceiros, não preenchem o formulário, mas têm as simulações e querem perceber a nossa opinião. Nem sempre para nós é fácil isso, como devem compreender. Nós recebemos dezenas de mensagens no Messenger todos os dias, recebemos vários e-mails também todos os dias, especialmente quando enviamos a nossa newsletter. O que é que eu queria perceber em agosto? Queria perceber e queria pedir-vos se acham que faz muito sentido e esta semana perceber e se acharem que faz sentido, na próxima semana nós lançarmos esta situação, que é, quem tem simulações, porque andou a ver no banco A, B, C e D, nós indicamos um e-mail e enviam no máximo 2 simulações para nós compararmos, dizermos qual é a melhor e se acharmos que há uma outra solução que pode ser mais vantajosa, sugerir. E nós queremos perceber se isso faz sentido para vós e nós não sabemos ainda se quantas iremos fazer, caso achem que faz sentido, embora eu acho que faz algum sentido, depois vai depender da nossa capacidade de gerir isso. Eu não, que eu já não faço nada, já sou reformado, mas esses 2 senhores possam ajudar, claro que vou pedir a ajuda deles, até porque estão muito mais atualizados no mercado do que eu. E depois eu escolher 3 ou 4 por semana para fazer vídeos de 5 ou 10 minutos em que faço a comparação, mostro as contas, o porquê de escolher este e aquele e porque é que aquele produto faz sentido e não faz. Ou seja, fazer essa análise e nós queríamos perceber, essencialmente eu, fundador de Conselhos do Consultor, se faz sentido para vocês esta situação e nós fazemos esta análise sem custo, como é óbvio, não estamos aqui para isso. Se acharem que faz sentido, digam qualquer coisa aí desse lado e nós para a semana, se percebemos que há um feedback positivo, iremos pôr em prática e iremos fazer o e-mail para que façam-nos chegar essas simulações e definir aqui um número máximo, digamos assim, em que nós podemos fazer essa análise. Maltinha, foi mais um prazer é sempre um prazer estar com vocês os dois, Gilberto e Carlos, e a quem nos vai acompanhando. Os nossos vídeos neste momento já vão com uma média de 30 mil visualizações cada um, portanto vamos ter que pagar em muitos jantares, ao que parece, a partir de cada 200 mil. Boa noite a todos, um abraço e até para a semana. Boa noite. Noite. Tchau.